fechar aqui com George Whitefield, que muita gente usa para citar, não, mas eles dois eram amigos e não sei o que e tal, e dá para a gente conviver tranquilo e não sei o que. E o pessoal cria ali uma imagem como se o Whitefield fosse passivo quanto ao que o Wesley cria, né? Como se ele falasse, não, tudo bem ele acreditar assim, a gente só pensa diferente, mas tá tudo bem, nós cremos no evangelho e tudo mais. E aí, diante disso tudo aqui, eu quero trazer algumas citações, eu vou falar todas elas, e aí depois você pode arrematar para a gente fechar esse ponto aqui. Mas é interessante como que George Whitefield fala sobre isso em algumas cartas que ele escreveu, alguns sermões que ele pregou, que John Wesley, por ser contemporâneo, às vezes tinha contato com as mesmas pessoas que Whitefield tinha e tal. Aí, só para ter certeza só do que você falou, ele coloca assim, ó, John Wesley se opõe à doutrina da predestinação e da eleição incondicional. Isso é lamentável, pois isso é parte verdadeira da mensagem do Evangelho. Então, Whitefield reconhecia que John Wesley se opunha à doutrina da predestinação e da eleição. E isso era parte da verdade do Evangelho. Então, como que ele vai se opor? Em outro momento, ele coloca assim, ó, o senhor Wesley, isso lá no sermão intitulado A Soberania de Deus e na Salvação dos Homens, pregado em 18 de setembro de 1740. O senhor Wesley diz que a doutrina da predestinação é uma blasfêmia diabólica. Mas como ele pode afirmar isso se ela é claramente ensinada nas Escrituras? Devemos acreditar na Bíblia e não nas opiniões humanas. Olha só, Whitefield, o cara que o pessoal acha que batia palminha para John Wesley e fala, não, a gente tem que acreditar na Bíblia, não no que os homens estão falando. Em outro momento ele coloca assim, ó, o Sr. Wesley tem um entendimento muito limitado da graça de Deus. Ele acredita que a salvação é oferecida a todos, mas que apenas alguns a aceitam. Mas isso é negar a predestinação e a eleição soberana de Deus, que escolhe aqueles que serão salvos antes da fundação do mundo. Olha o Whitefield se opondo ao que ele ensinava. E ó, ele deixa claro o amor que ele tem por John Wesley. Ele coloca assim, ó, John Wesley é um excelente homem e eu o amo sinceramente, mas estamos em oposição em relação à doutrina da justificação pela fé. Ele acredita que a justificação é parcialmente por obras, enquanto eu creio que a justificação é inteiramente pela fé em Cristo. Olha o amigão aí do John Wesley. Cara, era um perigo, né? Era um perigo e hoje ainda, né? Para a teologia reformada. É um perigo, né? Para quem preza pela vida das pessoas, né? O pastor é uma pessoa que eu eu iria cortar totalmente da grade de ensino, de escola dominical, qualquer coisa do gênero. Né? Sem dúvida. E ó, uma última citação aqui, essa eu achei interessante, por isso que deixei ela por último. Olha só o que o Whitefield fala. Eu sempre estarei disposto a dar o braço a John Wesley, enquanto ele pregar um Cristo verdadeiro e uma justificação verdadeira pela fé somente. Mas se ele começar a pregar que a eleição é condicional, que Cristo morreu igualmente por todos e que o homem pode ser justificado pelas obras, então, ainda que ele seja meu amigo, ele está no erro e eu terei de me opor a ele. Olha só o que ele fala. Não importa, ele é meu amigo? É. Mas se ele estiver contra o evangelho, eu estou contra ele. Contra ele. Nada mais... Não, né? Whitefield era um amigão, abraçava John Wesley e não sei o quê. Pega uma parte do negócio, né? Pegam só algum comentário dele solto, né? Então, eu não duvido. E outro, John Wesley teve muita chance de se arrepender. O George Whitefield, ele, como um grande calvinista, e além disso, né, eu tive a oportunidade de conhecer, que até no dia da morte dele, ele ensinava as pessoas com toda a paciência, que ele subia as escadas e a pessoa ia perguntando, ele estava indo para o quarto dele antes de morrer, e a pessoa fazia uma pergunta teológica e ele respondia com calma. Então ele era um cara muito pacífico, muito manso e que ensinava, tinha toda a calma, né, para a pessoa se arrepender.
E você vê que o Wesley ele provavelmente teve todas as oportunidades de mudar o ponto de vista. Teve um grande mestre para ensinar, mas ele resolveu não aprender com ele, né? Uhum. Então, é aquele negócio, né? Qual é a responsabilidade dele, né? Maior ainda, porque ele tinha quem ensinasse. Exato. Perfeito. Agora deixe o seu comentário aqui abaixo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa divulgar este vídeo para mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo!